Letra C. Minha letra C, ele diz: desenhe o vetor D, que é igual ao vetor A menos o vetor B. Quem é o vetor A? É AX mais AY menos o meu vetor B. É BX mais BY. Quem é AX? Menos 4Y. Opa, aqui é AY, perdão. Quem é AY? Menos 3J. Isso, menos BX menos 4Y mais 3J. Menos 4Y menos 3J. Menos com menos, mais 4Y, menos com mais, menos 3J. Isso é igual. Menos com mais, cortei. Menos 3i, menos 3i, menos 6j. Esse é o meu vetor D. Esse é o valor do meu vetor D. Esse aqui é quantos quadradinhos eu tenho que andar em D. Então, vocês vão pegar lá seus quadradinhos e vão andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para baixo, porque eu tenho dy é igual a menos 6j. Esse é o meu vetor D. E aí, eu vou juntar com o meu vetor A, que vai ser A resultante, perdão, e menos o meu vetor B. Esse, então, é o meu desenho e essa é a minha conta de quanto vale o meu vetor D. Na letra D, ele fala assim: meça as componentes dos vetores S e D. Nós acabamos de medir lá na letra B, quando eu respondi que S era igual a 0, aquelas contas vocês colocam na letra D. Essas contas que nós fizemos agora na letra C, vocês colocam na letra D também, porque na letra A, B e C, ele só pede para que a gente desenhe. Mas para desenhar corretamente, eu preciso saber quanto vale cada vetor. Então, eu faço as contas, deixo no cantinho, desenho e na letra D, eu vou lá e coloco realmente quanto vale. Ele me dá também a letra F, que ele me diz: calcule no espaço abaixo, e aí ele dá esse espaço abaixo para vocês, e diz o ângulo de cada vetor I. Ou seja, eu tenho lá, letra F, eu tenho que cada um, esse aqui, ó, AX, AY e A. Finge que tá certinho. Ele quer saber esse ângulo aqui entre o vetor A e a minha direção I. Mesma coisa para B. Eu tenho BY, BX e tenho o meu vetor B. Ele quer saber esse ângulo aqui. E entre o meu vetor C e a direção I. De C a gente já sabe que vale 0 de cara. Vamos responder um a um. Isso aqui é só para explicar para vocês o que ele tá me perguntando. É justamente esse ângulo entre os minhas componentes X e a horizontal. Melhor, é o ângulo entre o meu vetor resultante e a horizontal. Ele pergunta primeiro: calcule abaixo o ângulo I de cada vetor. Primeiro ele me pede do vetor A. Lembra que lá em forças eu comentei com vocês que o jeito mais fácil de calcular esses ângulos era fazendo arco tangente da minha componente Y sobre a minha componente X? Por quê? Traz esse camarada para cá. Olha lá no meu desenho em X. Se eu redesenhar aquele cara, eu tenho AX, eu tenho AY e eu tenho o meu vetor resultante A.
Se eu pegar esse vetor, AY, e transferir esse vetor AY para cá, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho que a tangente desse ângulo aqui, do ângulo θ, é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Cateto oposto, AY. Cateto adjacente, AX. Então, nessas questões de vetores, quando ele perguntar qual é o ângulo formado entre o seu vetor resultante e a horizontal, ou seja, o seu eixo I, usa tangente. Tangente é AY sobre AX. Quem vai ser θ? Θ é arco tangente, que é a função inversa de AY, sobre AX. E isso aqui eu vou fazer para todos os caras. Quem é AY? AY vale menos 3, não é isso? AY vale menos 3. E AX vale menos 4. Vocês vão pegar e colocar na calculadora de vocês shift tangente de menos 3 sobre menos 4 e vão encontrar 217 graus. Mesma coisa para o B. Arco tangente, que é a função inversa de BY sobre BX, que vai ser 3 sobre... Aqui não é menos, não. Aqui é mais, tá, gente? Menos com menos me dá mais. De 3 sobre menos 4. Mais com menos, vocês vão encontrar um ângulo menos 143 graus. B. No vetor C, nós vimos pelo meu desenho que o ângulo era 0. Porque, olha só, o meu vetor C tá aqui e a minha horizontal tá aqui. Qual é o vetor? Qual é o ângulo entre esse vetor e a minha direção X? 0. O meu vetor S não temos como definir. Por que que nós não temos como definir? Porque S tem um desenho que no nosso caso era assim, né? Que no nosso caso é indefinido, porque esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo. Então, na nossa situação não teria como definir. Por isso que nós dizemos que o ângulo do vetor S é um ângulo indefinido.